Fala, meus amigos, bom dia. Agora são 2 horas da manhã, eu estou gravando essa aula, aliás, 3 horas da manhã, dia 24/3/2026. Vamos falar sobre algumas atualizações em relação a ASG. Bom, de forma bem objetiva, hoje nós vamos falar a respeito desse gráfico que você está vendo aqui por onde eu estou passando o meu mouse agora, né? Aqui estamos falando do renco, né? Ou seja, toda essa marcação que você está vendo eu fazendo é onde fica o renco, tá? Bom, o objetivo dessa aula, para ser assim o mais direto possível, é a gente simplificar qual é agora a função dessa sinalização da SG em relação ao gráfico que nós temos aqui por trás do renco. Como vocês podem ver, temos um efeito aqui, né, meio que como um background, e temos o próprio renco aqui, que são as velas que se formam, né, os blocos dele. Então, na verdade, aqui nós temos dois gráficos. Nós temos um gráfico interno que passa enquanto o renco está sendo ali formatado através dos blocos, e internamente temos um outro período gráfico. Então é como se a gente tivesse dois gráficos em apenas um único gráfico, né? Então são, na verdade, dois gráficos em uma única janela. E, e não é só estético, né? Existe uma função muito legal aqui no desenvolvimento desse algoritmo, que foi a questão assim de quando pensar em de repente atuar numa contratendência e quando ainda existe a própria tendência do movimento e quando passa a existir algum ponto de dúvida sobre a continuidade, seja de um movimento de alta ou um movimento de baixa ou um movimento de correção. Então esse gráfico agora, ele tem um auxílio muito legal, muito interessante sobre a leitura do trader, que é justamente esse efeito visual do gráfico que fica atrás do renco. E basicamente o que você vai buscar aqui nesse gráfico são os movimentos em que eles divergem. Ou seja, nós temos aqui um recorte de uma gravação de tela em um mercado extremamente comprador, né? Temos a macro extremamente positiva, a micro compradora, né? Todas as confluências da ferramenta dando para a gente aí um placar de 4-0, ou seja, claramente um mercado de alta. Mas até mesmo em um mercado de alta, nós temos momentos em que ele sofre algumas correções. E principalmente quando não houver um cenário extremamente direcional, o sinal desse gráfico ainda pode trazer algumas objetividades ainda maiores, né? Então, o principal motivo de eu ter desenvolvido isso daqui é para te trazer um alerta de forma visual muito simples, para que você entenda quando o mercado já pode estar sofrendo uma certa mudança no direcional ou passando por um ciclo de seja de uma correção, né? Também o que alguns chamam de pullback, e, enfim, em teoria isso poderia ser analisado como, tipo, algumas pessoas falam sobre mudança de polaridade, enfim, divergência, mudança de fase e etc. Então, a questão aqui não é nem a parte teórica em si, né, como eu sempre falo, o que é mais importante é a nossa prática e você entender os sinais. Então, perceba que na medida que eu vou passar ele um pouquinho para frente aqui, vocês vão notar aqui uma mudança na cor dele, tá? Então, ó, antes ele fica num tom mais neutro, né? Ele veio aqui de um movimento que estava completamente verde, tanto o renco como o gráfico atrás dele ali, o gráfico que seria a sombra do movimento, tá? E posterior a isso, notem que nós temos uma mudança na cor. Então,
antes dele chegar ali na cor vermelha, ele chega a passar por algumas oscilações. Então, essas oscilações, elas têm um efeito visual como se ele passasse a piscar, né? Ele vai perdendo a cor, é como se estivesse meio que desligando a energia, né? Então, provavelmente você já viu isso aí na sua casa, quando está numa meia fase, então ele passa a perder a continuação do movimento e com isso ele vai mostrar aí uma cor mais cinza, né? Uma cor mais neutra. E o objetivo desse efeito visual é justamente te dar aí um alerta de que o preço já está sendo negociado de repente em níveis em que pode não estar mais sustentando o movimento no sentido do direcional, tá? Então eu quero tentar pegar aqui um momento específico, mas também para não perder aqui a parte visual, um pouquinho antes aqui, ó, é aqui, ó. Então percebam que ele perdeu a cor, né? Se vocês prestarem atenção, ainda existe o efeito visual, só que nesse caso aqui ele está praticamente neutro, quase que invisível, né? E o objetivo é justamente esse mesmo, é te dar aí uma visibilidade em relação a essa mudança, para que você compreenda que já está tendo de fato uma mudança na nessa polaridade, né, ou nessa fase do mercado, tá? Então ele pode oscilar dessa forma antes de vir para o estágio mais crítico, que é o que? Quando ele começa a dar tons diferentes. Então, se eu tenho um cenário extremamente comprador e de repente inverte isso, a ideia é te trazer aqui uma leitura, uma visibilidade de que o preço está sofrendo aí de fato uma mudança nessa fase e pode vir a trazer aí bons gatilhos, inclusive, de operações para que você possa trabalhar aí uma ideia contrária ao movimento da macro, tá? Eu particularmente não gosto muito de motivar os alunos a operarem contra a macro, mas é óbvio que a macro ela não reflete o movimento no agora somente, né? Ela é uma influência mais presente no sentido assim de sentimento de uma forma mais geral. Então, embora a macro estando muito positiva ou estivesse muito negativa, essa mudança de cor aqui interna, tá? Ela traz também oportunidade para quem de repente não pegou o movimento. Então, por exemplo, pô, agora seriam meio-dia e 58, né? Isso aqui é uma gravação de tela. Vamos falar que o cara chegou agora aqui e falou, putz, eu não peguei essa alta, né? E, pô, só posso ficar no mercado até 1 da tarde, por exemplo. Então, numa situação em que você sente que está numa confluência já interessante para um movimento de correção, um movimento adequado, pode trazer sim boas oportunidades. E no decorrer dos dias, vocês vão ver que é muito simples isso, inclusive. Então, assim, o que eu vou falar para vocês? A primeira deixa de uma operação contra a tendência agora vai ser o que? Analisar se existe pelo menos essa possibilidade de inversão, tá? Então o algoritmo ele consegue captar o que? Uma possibilidade. Falou, ó, existe uma chance maior de se você vender aqui alguma coisa, né, interna aqui na SG tá te validando isso, tá? Antes nós tínhamos aqui na SG as linhas, né, do topo e fundo do canal e elas foram removidas por uma motivação lógica que foi o quê? Trazer para vocês mais assertividade. Então, as regiões das extremidades do alvo, zoom e abaixo, né? Também dos alvos 1, 2 e 3, só que na questão vendedor, são os pontos de realizações. E nessas regiões, quando você perceber que está casando com essa lógica da regra de cor, é onde você vai ter aí uma assertividade maior para fazer esse tipo de entrada, tá? Mas também a gente tem agora uma mudança aqui na SG em relação à zona do stop. Então,
antes não tínhamos isso, né? E aí a gente se baseava nessa questão do canal, enfim. Mas o canal ele se mostrou ao longo dos meses que ele é mais sensível a mudanças de mercado. Então, algumas pessoas até tinham se adaptado ao uso dele, outras não. E eu fiz um levantamento aqui, tanto interno assim, em pesquisas com os alunos e também usando a própria inteligência artificial, a SG, ela gera relatórios, né? Que eu chamo de que eu chamo não, né? Que na verdade se chama, é um processo chamado machine learning que ele me dá estatística e ele me dá relatórios que inclusive me trazem sugestões do que pode ser melhorado na ASG, né? Por isso que eu sempre digo que a ASG é um projeto que você não compra ela tipo como uma plataforma igual você opera aí que tipo usa os mesmos indicadores há 20 anos e pô, passa décadas e a gente não percebe muito avanço, né? Não, aqui na SG, eu sou um cara completamente dedicado a trazer sempre algo que eu entendo que falar, cara, isso aqui vai melhorar a performance do trader, né? E justamente por isso que eu entendi que o canal, além de trazer muita vontade da pessoa ficar clicando demais, porque ela traz mais vontade da pessoa ficar clicando, ela não é tão mais assertivo do que as regiões de extremidade, tá? Mas o foco aqui dessa aula não é o assunto do canal, e sim falar dessa regra de cor. Então, em resumo, para a gente não alongar muito essa aula, o que eu quero que vocês entendam é assim: sempre que você pensar em contratendência para fazer um trade de scalping ou uma possibilidade de reversão, a primeira confirmação da ferramenta agora vai vir aqui da cor desse gráfico, ou seja, você não vai ficar aqui preso somente à questão da virada da micro, né? Inclusive ele possivelmente vai antecipar algo que a micro ainda não confirmou, tá? Por quê? Porque ele faz aqui uma leitura baseada em outras, né, abordagens, enfim. E a ideia é justamente a gente ter aí na ferramenta cartas na mangas, ou seja, embora o fluxo comprador, a inversão, a possibilidade, isso já te traz um alerta. E se você quiser uma confirmação melhor, aí de fato é quando a micro vira junto, né? Porque aí potencializa mais o movimento para uma reversão. Nesse dia em específico, ele não foi um dia que deu reversão, ele só, assim, ele deu até oportunidades de venda, mas ele não foi um dia extremamente favorável para essas movimentações de contratendência, né? Mas isso você vai entendendo também pela própria micro, que em alguns momentos ela passou a refletir nessas mudanças. Mas olha que incrível, por exemplo, nessa sinalização em específico, a gente está falando de um momento em que o tom da coloração do gráfico interno por trás do Renko passou a mostrar essa mudança quando o preço estava ali próximo dos 184,200 ainda, né? Ou seja, cara, a gente está falando de um movimento aqui que, por exemplo, no pior cenário, se você se antecipa a ele, você teria um stop relativamente barato. Aí você pode pensar, Sérgio, mas a micro ainda não estava confirmando. Realmente, de fato, sempre quando a micro e a macro ainda estão alinhadas, a ideia é que você sempre opere a favor do movimento. Mas em contrapartida, isso também vai te dar um alerta importante para evitar, por exemplo, uma compra em um momento não muito adequado. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente tem a zona de stop aqui da ferramenta, certo? Se a zona do stop, nesse caso, o preço está próximo a ela, a gente poderia pensar em compra com stop para baixo. No entanto, o que eu vou analisar? Falar, cara, tudo bem. Só que se a ferramenta ao mesmo tempo já está me dando que internamente esse gráfico já está vermelho, mesmo que o renko esteja verde, opa, talvez esse já não venha a ser o melhor momento para atuar nessa compra. Porque qualquer mudança que possa acontecer aqui em relação a micro vai favorecer a um movimento de antecipação da leitura, que é favorável, nesse caso, a esse tom vermelho aqui, né? Ou seja, aqui dentro já
está me dando sinalização de que o momento já não está, de repente, o mais confluente para trabalhar compra, tá? E aí, obviamente, que na medida em que o tempo vai passando aqui, né, no horário, a gente percebe já o quê? Que a mudança na micro acontece. E aí, para você que de repente quer ser mais metódico, uma pessoa que de repente queira mais confluências, você pode aguardar a mudança na micro também. A única questão é que às vezes essa mudança na micro ela não vai refletir no melhor preço. Ela pode ser que seja refletida talvez num preço mais abaixo ou mais acima. Mas eu digo uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo, que o preço de entrada é bacana quando você pega um preço legal, mas, cara, o principal é você entender o movimento e você entender o potencial do movimento do que necessariamente o preço em si. Óbvio que você não vai fazer entradas extremamente fora de preço, né? Mas quando você entende que, poxa, o mercado que já havia andado aí 6.465 pontos, é óbvio que qualquer é, oscilação aqui, a gente está falando de 1.000, 1.500 pontos de forma que é super natural numa barrigada. Então, se você tem um preço que talvez não está tão próximo do stop, mas você entende que ah, existe um potencial da operação, pelo menos de pagar uma boa pontuação, eu acho que vale o risco, tá? Mas isso envolve um tempo de tela, envolve uma adaptação. E na sequência, pessoal, vocês vão vendo que a cor vermelha vai se mantendo. Percebam que o renco vai ficando só cinza, tá? E aqui também na SG, voltando um pouquinho atrás, você, caso não tenha percebido, essa regra da cor do renco, ela é também refletida na sinalização dessa principal sinalização que aparece no meio da tela. Então aqui ele está ainda indicando o mercado comprador, certo? No gráfico paralelo aí, né, que trabalha em um tempo paralelo, nós temos a cor já vermelha, tá? Mas de fato o fluxo, né, do mercado ainda caracterizado como um fluxo que estava comprador por causa de toda essa puxada em alta. Mas na sequência, o que acontece aqui? O gráfico vermelho ele puxa o movimento a favor dele e depois a gente já sente aqui uma mudança, né? Ele passa a trazer essa sinalização que é nada mais nada menos do que o para cima e para baixo, né? Ou seja, aqui já não entra mais tendência. O que ele quer dizer na cor cinza e nessa dupla sinalização é de que o preço ele não está mais numa direção clara. Inicialmente ele sustentou o movimento de alta, a setinha para cima. Para sustentar um movimento de queda, ou seja, um mercado vendedor, tendência de baixa, aí a setinha fica vermelha. Mas o fato dela estar dessa forma não quer dizer que não daria para fazer um trade de venda, tá? Mas uma coisa que vocês precisam entender, essa seta não fica vermelha enquanto houver, de fato, uma leitura mais direcional para compra. Então, por exemplo, se a gente tem um mercado extremamente comprador, não faz sentido, né, a SG sinalizar um movimento vendedor que possa trazer a ideia de que agora o mercado vai fritar ladeira abaixo, né? Então ela vai fazer o quê? Ela está te falando assim, ó, até aqui foi comprador, certo? Setinha ficou para cima, legal. Opa, agora ela está me dizendo que pode ficar o preço trabalhando de forma mais lateral na região. Na lateralidade, se você entende o que está acontecendo nesse ponto, você também consegue trabalhar aí, né, algumas operações, tá? Mas é importante que eu esclareça isso, porque às vezes a pessoa pode pensar, ah, mas por que a setinha não ficou vermelha? Não ficou vermelha porque de fato é um mercado extremamente comprador nesse caso, tá? Você também pode usar o auxílio do próprio Chat GPT, né, que é uma inteligência artificial plugada aqui na SG, que ele já te dá algumas referências também das regiões, ou seja, preços aonde o mercado respeitaria uma alta,
ou uma queda, se ele perde esses níveis. Então ele fala aqui, ó, que entre o 183.820 e o 184.235 tende a ser só ruído, ou seja, 184.235 seria mais ou menos aqui, nessa região, certo? E o 183.820, um pouquinho para baixo aqui, né? Então você tem aí, de fato, esse ponto onde o preço pode trabalhar aí, né? A gente está falando de uma pontuação de pelo menos 500 a 600 pontos fácil, tá? E na sequência, para a gente dar continuidade aqui, o que aconteceu? A gente teve aqui a início da sinalização no 184.200 e percebam que o preço cai aí praticamente na sequência. Se a gente for levar até o final do movimento ali, cara, quase, né, 1.000 pontos aí praticamente para arredondar até mais, né? Ele chega a andar até um pouquinho mais do que 1.000 pontos. Foi 184.200. Aqui no 183.200 já teria sido 1.000 pontos. Então são quase 2.000 pontos de sinalização de uma operação que começou aqui, ó, tá? Tudo por causa dessa regra de cor. E aí depois a micro virou, tá? E isso acelerou mais a queda. Então, uma coisa importante vocês entenderem, a micro ela reflete mais na aceleração do preço, tá? A regra de cor interna ela reflete mais uma possível inversão da fase do momento atual, beleza? Então, essa regra de cor não está aqui para enfeitar, ela está aqui para trazer um auxílio. A melhor forma de você usar essa regra de cor, de preferência, é quando o preço estiver mais próximo das extremidades. Tá? Em algum momento você verá ele na região do alvo 1, alvo 2, alvo 3, como aconteceu aqui nesse momento. Ó. Percebam que aqui ela estava vermelhinha. Na sequência, a gente próximo ainda à região do alvo 1, né, aqui já é um pouquinho mais distante, mas aqui eu estou pausando, né, para acertar o detalhe aqui da leitura, mas vocês vão ver isso acontecer também em momentos em que vai, por exemplo, estar lá no alvo 2, alvo 3, e são as regiões de melhores referências para a gente, tá? E também com as relações do stop que a SG dá, isso vai favorecer uma entrada mais técnica, tá? E aí, só para concluir a linha de raciocínio sobre a zona de stop, por exemplo, aqui a zona do stop seria para venda, porque o stop está para cima. Só que é aquela regra que eu falei. Se você está vendo que ele está verde internamente, opa, eu não quero vender se a regra já está me trazendo a hipótese de uma continuação do movimento da macro aí, favorável a ela. A micro ainda, né, digamos que ainda numa fase meio que de dúvida, tá? Mas aí passa a ter a sinalização na sequência. Aí nós já temos aqui, por exemplo, uma micro alinhada com a macro, certo? E já tínhamos a resposta na cor verde aqui interna, tá? Ou seja, numa situação como essa, se você está atento a esse detalhe, você tem uma zona de stop aqui abaixo dessa faixa e na medida em que o fluxo vai confirmando essa mudança favorável, você consegue fazer uma operação boa também. Percebeu que inverteu a fase? Você já se protege, ou seja, não vai ficar torcedor, né? É bem importante que vocês entendam que essa sinalização tem como objetivo principal mostrar para vocês também não só o direcional do mercado, mas também como ele pode mostrar para a gente a situação onde o mercado começa a ficar mais de lado, né? Se a gente voltar antes, até essa fase aqui, em que o mercado estava extremamente puxado para alta, a gente não via essa mudança constante na cor. Começou a mudar muito a cor, opa, sinal de lateralidade na região, tá? Se você já é experiente, você já sabe que a lateralidade tende a ser né, um caixote, né, uma
algumas pessoas chamam de caixote, outras como uma zona de acumulação, distribuição e etc. Tá? Tanto faz a forma como você chama isso, o importante é você entender o movimento. E, enfim. Então aqui, ó, por exemplo, nos movimentos de alta, nós tivemos com raras exceções aqui, só nessa fase aqui, ó, em que houve de fato um movimento forte de venda, mas que teria de fato dado aí uma boa venda, inclusive, né, teria dado uma chance aí de pagar parcial, enfim. Ele chegou a andar aqui pelo menos uns 500 pontos nessa movimentação desde a sinalização da cor, né? Isso eu estou pegando no preço aqui, próximo aos 180, 300. E depois ele chegou aí aos 180, né? Mas ele sinalizou até um pouquinho antes aqui. Ó, 180, 460. E aí foi lá no 180, né? Cravou na região e, enfim, teria dado também um trade, tá? Então, essas movimentações que surgem nessa regra de cor, elas favorecem principalmente para quem gosta de uma atuação no sentido da contratendência. Eu, particularmente, repito assim que eu prefiro motivar vocês a operarem sempre a favor da macro, tá? Esse exemplo desse dia foi um dia muito direcional. Então, tiveram essas oscilações e depois o mercado voltou a subir porque a micro, ela de fato sustentou o movimento a favor do direcional, mas vão ter dias que você verá que essa sinalização, ela, cara, é incrível, porque ela dá e se a micro virar, meu irmão, a gente está falando de você pegar muitas belas correções em que o mercado pode devolver todo o movimento e você surfar uma boa onda, né? De reversão ou de pelo menos de uma boa correção, tá? Então fiquem atentos a essa regra de cor. Agora a gente utiliza isso como parâmetro operacional e não só, ela não está aqui só porque é bonito de ver, tá? A parte teórica dessa leitura, para a gente não faz muita questão, né? Até porque esse gráfico interno ele trabalha num tempo diferente. Então é como se esse gráfico assim, não é que ele lê atrasado, mas ele não lê o tempo como o renko, né? Porque o renko aí no caso a gente considera só preço. Então você tem aqui uma visibilidade, digamos que paralela, né, em relação aos movimentos. Aqui eles estão bem colados, mas eu queria pegar um exemplo aqui que eles dessem uma boa descolada, né? Para você entender. Então, por exemplo, aqui a gente tem um histórico de que no tempo o preço trabalhou mais para essa região, tá? E no histórico de preço o Renko, no tempo atual, ele já está trabalhando aqui dentro, né? em uma outra camada, né? Isso vai ficar mais confuso, então essa não é o X da questão da leitura, isso você vai perceber no seu próprio olhar. O que eu realmente entendo que é eficiente aqui, nesse caso, é você entender aonde o preço está. As regiões alvo 1, 2 e 3 são as melhores para quem prefere atuar no sentido oposto da tendência, ou buscando uma reversão, ou buscando um scalping, tá? E se você quiser uma confluência melhor, de preferência quando você perceber que pelo menos tem a regra de cor interna para te trazer uma confirmação adicional. E óbvio, você tem que estar atento à micro. Se a micro não desacelera nas regiões extremas, dificilmente essa operação vai dar muito certo. Mas só de você respeitar, aguardar a sinalização vermelha, já vai evitar de você tomar stop na contratendência. Ou seja, eu quero atuar na contratendência. Então, espera ficar vermelho. Esse daqui é o primeiro gatilho, tá? Qual que é o segundo? O segundo gatilho ou assim, aí bom, vamos colocar duas situações. Tem esse, o segundo seria você confirmar se ele está no alvo 1, 2 e 3, tá? Isso daqui seria melhor ainda, tá? E o terceiro é você olhar a micro, aliás, perdão, tá? Então, é como se fosse uma sequência. Você quer acertar melhor a operação para operar num movimento oposto ao que está acontecendo,
Então você primeiro espera ficar vermelho, espera ter a região mais favorável e presta atenção na micro. A micro ela é bem importante. Se você perceber que ela fica renovando, então, por exemplo, aqui ó, 535, ó, 537, 541. Pô, ela não está perdendo sinal. Não adianta você fazer o trade com a micro sempre subindo. Se a gente pegar o exemplo em que ela reflete mais na mudança do preço, você percebe que ela começa a perder sinal, tá? Então aqui, por exemplo, ó, ela está 410, 389, 300, aí ela deu uma recuperadinha, 380, 374 que ela virou, ou seja, é muito importante você entender a percepção. Ele funciona como se fosse um velocímetro de um carro, né? Eu falo isso porque quando você pega um carro, se você está num movimento, numa subida, né? Pensa que isso aqui é uma subida. Você está subindo com o seu carro, né? Aí você tem aí a faixa amarela e aí você está no lado da subida. O que vai acontecer? Se você tira o pé do acelerador, mesmo que você não dê uma ré ou você contorne o carro para ele virar, o simples fato de você deixar de acelerar o carro vai fazer com que ele vá perdendo força. E naturalmente ele vai voltar, tá? É a lei da gravidade isso, né? Então, sempre que você quiser fazer uma entrada mais segura, agora você tem esse sinal super fácil, super legal. Pô, é bem bacana isso aqui, porque nem envolve muito fluxo no seu olhar aqui para SG, tá? Mas é legal que você desenvolva essa leitura junto com a micro, porque isso vai trazer uma lapidação melhor para o seu sinal, ou seja, a qualidade do seu trade vai ser melhor, tá? E de preferência, se estiver lá no alvo 1, 2 e 3, é mais assertivo ainda, tá? É um trade com o objetivo de acertar um scalping contra a tendência, e se você for rápido já para pagar uma parcial e se proteger, pode sim ser um ótimo gatilho para você pegar uma reversão, tá? Só fique ciente de que se você está num cenário em que a macro está ganhando, se você faz um trade desse, você tem que estar com a sua expectativa, né, ajustada para entender que a qualquer momento, se a micro, ou seja, o fluxo da compra voltar, o preço vai andar um pouquinho só para te pagar o suficiente e vai voltar a favor do movimento principal do mercado. Independente, é um sinal valioso, é um avanço legal aqui para a SG e que vai avançar mais aí para o seu operacional, tá bom? É isso, um abraço, até as próximas aulas. E óbvio, se você gostou, deixa o like, comenta no vídeo, o que você achou, se a SG está te ajudando, tá? Eu quero saber um pouco mais de você, o que você vê desse projeto, né? Qual é o seu sentimento em ver essa dedicação que eu tenho aqui? Isso é muito importante, além de ajudar a SG a destacar aí esse projeto para mais pessoas, ele traz aí também, né, um feedback que, sendo uma crítica construtiva, tendo uma boa, como que eu posso dizer assim, um feedback verdadeiro, né, traz para a gente também o, essa, o objetivo final, que é realmente, né, uma ferramenta que traga vantagem para vocês no mercado. Muito obrigado, até mais.